Olá pessoal, tudo bem? Sou Denis Moreira e você está no canal Escola da Transição, que é um canal dedicado para abordar vários temas que nos preparem para esse momento de transformação, de transição planetária. Nós estamos na playlist do Espiritismo e vamos trazer uma abordagem sobre perdas e sofrimento a partir da perspectiva espírita. E esse tema que a gente traz, a gente resolveu falar sobre ele por conta desse contexto de pandemia e de tantas e tantas mortes no nosso país e no mundo. E, portanto, a maioria de nós, ou talvez a totalidade de nós, tenha perdido algum amigo, algum parente, algum ente querido, e teve que enfrentar esses processos de perda. Então é importante a gente entender o que é que o Espiritismo nos fala sobre isso. Bom, um dos pilares, um dos princípios básicos do Espiritismo é a imortalidade do espírito. Portanto, a gente acredita que a morte do corpo físico não determina o final da vida. Então, o fato do corpo físico morrer, né, o organismo morrer, isso não determina o fim daquela personalidade que ela persegue, ela prossegue no plano espiritual o seu ciclo de vida agora em uma outra dimensão. Portanto, a gente acredita que o espírito sobrevive e transcende a morte. Então, esse é um princípio básico. Bom, teoricamente, se a gente acredita que a morte não é o fim, muitas pessoas podem pensar, então os espíritas não sofrem diante da morte, o espírita não deve chorar, não deve expressar nenhum tipo de dor, de sofrimento diante da perda, por exemplo, de um ente querido. Não, em hipótese alguma. Lembremos, só para tomar como um exemplo, e pegando esse momento da Bíblia relatado em João, onde Jesus, diante da morte de Lázaro, ele chora. E esse ato de chorar de Jesus, ele é muito simbólico, ele é muito cheio de significados, porque ele traz para a gente essa informação tão importante que nós somos seres emocionais. Nós temos um sistema afetivo que é composto por emoções, por sentimentos e pelo humor. Então é preciso que a gente respeite essa composição da nossa essência. Todos nós temos esse sistema afetivo funcionando e diante de perdas é muito natural que a gente sinta alguma coisa. A gente sinta tristeza, a gente sinta medo, a gente sinta saudade. Então é absolutamente natural que diante de uma perda você chore, que você tenha o seu momento de consternação, de recolhimento, de você expressar a falta que aquela pessoa vai fazer na sua vida. Então o fato de você acreditar que existe uma vida após a morte, que o espírito ele transcende a morte e que o fim do corpo físico não significa o fim da vida, não significa que você não possa expressar o seu sentimento de perda, o seu sentimento de saudade. É muito natural que isso aconteça, tanto que Jesus expressa isso na situação em que ele sabe da morte de Lázaro, mas ele expressa isso justamente para mostrar que essa é uma experiência, que isso faz parte da experiência da perda e que é importante que a pessoa que perde, que passa por um processo de perda, enfrente o luto. A gente vai poder falar sobre o luto em um outro vídeo. Então, o primeiro ponto para quebrar esse mito, né, de que o espírita não deve, em hipótese alguma, expressar seus sentimentos, não, a gente deve expressar porque nós somos seres humanos. Né? Embora espíritos imortais, para usar a expressão do Teilhard de Chardin, somos espíritos imortais, mas experimentando a condição humana. E a condição humana, ela nos impõe a gente vivenciar o sistema afetivo através das emoções, dos sentimentos e do humor. Isso não quer dizer, e aí há uma separação muito grande entre você sentir tristeza,
você sentir saudade e você se desesperar. O desespero diante da perda de alguém, isto sim pode refletir no plano espiritual, e aquele espírito que regressa à pátria espiritual, ele pode sentir os efeitos desse ato de desespero. Mas fora isso, a necessidade de você expressar o que você está sentindo, não há nenhum mal nisso, desde que seja de uma forma equilibrada. E para encerrar, entender também a importância do espírita no momento do consolo. Quando o espírita encontra alguém que perdeu um ente querido, um ente amado, um amigo, e o espírita, como ele deve se comportar diante desse momento. Há um cuidado, deve-se ter um cuidado muito grande para que você não faça nenhum tipo de proselitismo, para que você não tente impor a sua crença ao outro, para que você respeite o momento dele. Não é o fato de você acreditar que há vida após a morte, que o espírito ele transcende a morte do corpo físico, que você não vai respeitar a dor da outra pessoa, mesmo que ela seja espírita, naquele momento. E se ela não for espírita, mais ainda, porque pode ser que ela não tenha clareza em relação ao pós-vida, né, ao pós-morte. Então, é preciso muito cuidado. Se você não souber o que falar, é melhor você não falar nada. Às vezes, um aperto de mão, um abraço, né, carinhoso, afetuoso, né, isso num tempo de normalidade, né, na pandemia é mais complicado, mas às vezes basta você estar lá com ela. É a presença amorosa, fraterna, que faz parte do processo do luto e do consolo. Querer doutrinar, querer ensinar o espiritismo no momento em que a pessoa está sofrendo, está desesperada, esse não é o melhor caminho, porque pode parecer até um ato de desrespeito ao sofrimento daquela pessoa, tá bom? Então é isso, espero que tenha ficado claro. Não deixa de curtir, de compartilhar, de assinar as notificações, e a gente se vê no próximo vídeo. Um fraternal abraço.